Já temos aqui o Roberto. Também. Olá, como está, meu caro amigo Sr. Roberto? Ora bem, antes de mais nada, recordar então a todos, sejam bem-vindos. Nós, nesta hora, vamos sempre demorar um bocadinho. Há pessoas a acabarem aulas neste momento, há pessoas ainda entrando a conta-gotas, mas enquanto isso não acontecer, enquanto estamos à espera que as pessoas entrem, recordar algo que é importante, que esta aula, que este seminário vai ser gravado e vai estar disponível então no YouTube do Isla de Gaia, que vocês em qualquer altura podem então, depois do Isla de Gaia, podem voltar a recordar. Pedia que desligasse os microfones, está bem? Desligasse os microfones, está certo? E depois desligá-los no final, quando abrimos então o espaço de partilha, está bem? Volto-vos então a recordar, antes de mais nada, sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Obviamente, eu acho que vou repetir o sejam bem-vindos várias vezes durante a tarde, à medida que as pessoas vão entrando, não é? Pronto. E recordar-vos, é importante dizer que esta aula vai ser gravada para depois ser transmitida então no YouTube do Isla, e obviamente que se, por exemplo, não quiserem que a vossa imagem apareça no vídeo, basta que se desligue então a câmara e não há problema nenhum, está bem? Está correto? Está certo? Pronto. Gostaria também de vos pedir que desligassem então os microfones, porque há sempre barulhos em casa ou nos lugares onde vocês estão que possam sempre interferir de uma forma inesperada com o seminário, porque isto é tudo, obviamente, é muito interessante, permite-nos aproximar os dois lados do Atlântico, mas às vezes basta que um certo barulho aconteça, provavelmente o orador que está a transmitir os conhecimentos perca logo a concentração por um simples barulho. Por isso aconselho vivamente, se por exemplo alguns de vocês não sabem desligar o microfone, tenho todo o gosto de o fazer a partir daqui, está bem? A partir do meu espaço, para que vocês possam ligar, está bem? Portanto, vocês possam desligar então os microfones. Antes de mais nada então, quero dizer em nome do Isla de Vila Nova de Gaia, no meu nome, obviamente, e também em nome da licenciatura em Comunicação e Tecnologia Digital, dar-vos as boas-vindas então à segunda sessão da segunda edição dos Seminários de Comunicação Digital, uma iniciativa lançada então pelo ISLA no âmbito do terceiro ano da licenciatura em Comunicação e Tecnologia Digital, na qual tenho o gosto de ser o professor desta cadeira e o diretor deste curso, e dar-vos então as boas-vindas então para esta segunda sessão. A primeira sessão foi há 15 dias, então, com o professor Jorge Cáceres, que deu, então, uma matéria muito interessante ao nível da tradução, e de que forma é que as tecnologias foram moldando ao atual contexto dessa atividade, e hoje vamos ter o professor Vítor Fragoso, o professor e psicólogo Vítor Fragoso, um amigo de longa data, e que aceitou, obviamente, estar presente nesta segunda sessão. Ao contrário do professor Jorge Cáceres, que foi uma estreia nos seminários, o professor Vítor Fragoso está, digamos assim, de novo nesta iniciativa, já que o professor Vítor Fragoso, no ano passado, na primeira edição, foi inclusivamente o palestrante que inaugurou estes seminários. E é com muito gosto que eu dou as boas-vindas ao professor Vítor Fragoso, que, como eu vos disse e como coloquei então nas informações no e-mail e nos vários lugares onde este seminário foi divulgado, é psicólogo, foi professor na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, que continua obviamente ligado, e também da CESPU. É, efetivamente, orador convidado em várias instituições de ensino superior e não só, e é também professor da Universidade Serra Contemporânea do Porto, instituição na qual, desde março, o ISLA de Vila Nova de Gaia tem então um protocolo, e é com muito gosto que eu convidei também vários alunos da Universidade Serra Contemporânea a estarem presentes também neste seminário, e obviamente então dou as boas-vindas não só aos alunos da Universidade Serra Contemporânea, não só aos estudantes brasileiros, espanhóis e belgas que neste momento estão também a assistir a um curso
sobre os caminhos de Santiago, também no âmbito da Universidade Serena Contemporânea e do Instituto Cervantes de São Paulo e das várias associações de peregrinos do Caminho de Santiago, e claro, obviamente, e porque é para eles que este curso, que este seminário é desenvolvido, aos alunos do Isla de Vila Nova de Gaia, alunos, professores, colaboradores, tá bom? A todos dão, obviamente, as boas-vindas nesta segunda sessão, então, dos seminários de comunicação digital. Eu estou a fazer aqui umas pausazinhas porque eu estou aqui a clicar à medida que as pessoas vão entrando e vou ter que dando entrada aos vários participantes neste seminário, e por essa razão, então, de vez em quando vocês ouvem uma certa pausa a acontecer. É importante também essas pausas, porque nos permite, obviamente, também interiorizar aquilo que nós vamos dizer. Rapidamente dizer-vos como é que este seminário vai decorrer. Então, o seminário vamos ouvir o professor Vítor Fragoso, que irá então refletir sobre as potencialidades e os desafios que uma sociedade cada vez mais conectada nos impõe nos dias de hoje, não é? Eu até fazendo aquela pergunta que é sempre fundamental e que o professor Vítor Fragoso muitas vezes já nos habituou, que é: será que estas tecnologias nos têm feito mais felizes? Será que estamos mais evoluídos? Essa é uma pergunta que eu deixo desde logo ao professor Vítor Fragoso. E ao mesmo tempo, obviamente, depois vamos ter a preleção por parte do professor Vítor Fragoso e depois no final abriremos então um espaço para perguntas, para comentários que vocês queiram fazer. Também podem utilizar a ferramenta de bate-papo, para deixarem mensagens essas que depois eu terei todo o cuidado no final da preleção do professor Vítor Fragoso, passar então uma vista de olhos nessa ferramenta, não é? Nessa ferramenta de chat, e no caso de haver efetivamente perguntas nesse espaço, começarmos efetivamente então por aí, está bem? Então, sem mais demoras, mais uma vez reiterando os votos de boas-vindas, agradecendo novamente a todos vocês estarem presentes e, obviamente, muito em particular ao professor Vítor Fragoso por ter aceito amavelmente, obviamente, este convite, está bem? Professor Vítor, o palco é seu. Muito obrigado a todos, em especial ao professor Artur Santos por me ter convidado novamente, e agradecer também ao Isla por esta iniciativa e felicitar também o professor Artur, que mais do que professor é um amigo, e é um amigo de longa data, e os amigos também estão aqui para partilharem as coisas uns com os outros. Felicitá-lo por esta iniciativa, porque realmente é importante dinamizarmos, é importante trazermos estes temas para podermos refletir, para podermos pensar a nossa contemporaneidade. E o desafio que me foi colocado hoje foi pensar, a partir do ponto de vista da psicologia. Eu sou psicólogo e trabalho essencialmente como psicólogo clínico, embora também colabore a nível do ensino superior, mas eu vou pensar e vou refletir aqui com vocês em conjunto mais do ponto de vista do psicólogo e da psicologia. E o tema que eu me propus debater intitula-se Dispositivos Digitais entre a vida, a comunicação e o mal-estar. E ao longo da minha reflexão vocês vão ver precisamente esta interligação entre a vida, a comunicação e o mal-estar. Mas eu espero que isto seja um pouco interativo. Eu vou-vos pedir aqui logo desde o início para podermos fazer aqui uma pequena dinâmica. Eu vou partilhar também aqui a tela com vocês. E logo aqui no início eu vou pedir aqui a vossa colaboração. Podemos ver qual a melhor forma, podem ir escrevendo no chat, mas também podemos ir falando depois. Então, o desafio será aqui logo de início, nós fazemos aqui um pequeno jogo de palavras. Relembrar só muito rapidamente, o tema então, dispositivos digitais entre a vida, a comunicação e o mal-estar. E vamos fazer aqui um pequeno jogo de palavras. Eu convido-vos então a um pequeno jogo de palavras. Eu vou só ajustar aqui a questão da tela. E vou pedir-vos que cada um de vocês pegue num papel, numa caneta ou num lápis. Neste momento estou-vos a pedir a todos para pegarem num papel, numa caneta ou num lápis. Vamos usar outro tipo de tecnologia. Ok? Posso contar com a vossa colaboração? E eu vou apresentar um conjunto de palavras e vou-vos pedir que, perante a exposição dessas palavras, cada um de vocês escreva nesse papel
a primeira ideia, a primeira palavra, o primeiro pensamento que lhe vem à mente. Ok? Quero ter aqui agora um pouco de feedback de vocês. Já todos têm a caneta, o papel ou o lápis, sim? Estão dispostos a participar? Vamos ver o que é que vai sair daqui, não é? Ok. Então já sabem, eu vou apresentar um conjunto de palavras, não são muitas, e vocês escrevem automaticamente o que aparece, o que surge. E eu vou dizendo, à medida que vou passando para outra palavra, eu vou dizendo, vou passar para a próxima. Ok? Podemos começar? Façam assim, quem tiver a ver, ok? Podemos começar. Então vamos lá. Primeira palavra. Antes disso, todos perceberam as instruções? Sim? Eu apresento a palavra, vocês escrevem num papel, a primeira pensamento, a primeira imagem, o que vos vem à mente, espontaneamente. Ok? Então vamos lá. Primeira palavra. Tecnologia. Vamos para a próxima. Rede. Vamos para a próxima. Nuvem. E a última. Janelas. Ok. Agora gostava que vocês partilhassem comigo, vamos à primeira, partilhassem comigo, quem quiser falar pode falar. Pode, Arthur, concordas? Vamos só ver assim muito rapidamente, eu vou só tirando aqui umas notas. A primeira palavra que vos foi apresentada foi tecnologia. Quem quer partilhar, se calhar não vamos ouvir todos, não sei quantas pessoas é que estão presentes neste momento, mas vamos ouvir algumas pessoas. Eu gostava que vocês partilhassem. Quem quer partilhar, qual foi a primeira imagem, a primeira palavra que surgiu à mente? Vamos ouvir, podem escrever no chat, podem falar. Atualidade. Como? Atualidade. Atualidade. Ok. Mais. Tecnologia. A Cristiana Moraes, a minha aluna daqui do Isla, que escreveu digital. Digital. Ok. É a primeira coisa que vem à mente quando se pensa em tecnologia. Ok. Curso. Digital. Mais. Uma escreveu comunicação. Comunicação. Ok, Arthur, vais-me ajudando aí. Computador. O colega, diga? Computador. Computador. Sim, senhor. Ok. Mais. Computação. Houve aqui um colega que colocou computação. Computação. Progresso. Ok. Progresso. Progresso. Computador também. Ok. Indispensável. Indispensável. Ok. Já temos aqui um conjunto de ideias consistentes e alargadas. Vamos passar à próxima. Rede. Juntos. Rede. Juntos. Quem é que disse? Quem é que falou? Carolina. Juntos, ok. Mais? Partilha. Eu coloquei contactos. Partilha, contactos. Apoio. Apoio. Comunicação, diz o Nuno Cruz Costa. Ok, mais? Quando falou de rede, pensei em interação. Interação. E redes sociais. Redes sociais. Capturado. Como? Capturado. Capturado. Muito bem. Redes sociais, capturado. Não pensou em pesca, pois não? Não, claro. nem ir para Custóias, ó, professor. Capturado. Mais. Mais alguma? Ok, vamos aqui. Nuvem. Houve um colega que pôs ligação também. O Paulo colocou ligação. Ligação. Nuvem, eu pus utilidade. Utilidade. Eu pus armazenamento de dados. Muito bem. Armazenamento de dados. Ok. Houve dois colegas que colocaram céu. Outros puseram céu virtual, ou outro colega colocou unidade, por exemplo. Colocaram céu virtual? Céu virtual, céu, dados. Céu e céu virtual, não é?
dados. Dados, por exemplo. Mais? Bem. Cloud, dados, por exemplo. Caminho escuro. Como? Escuro. Escuro. Sim. Escuro. Ok. Eu também tinha posto escuridão, mas não é nesse sentido. Agora estou a perceber que é nuvem de Nuvem armazenamento. de dados. Não, atenção, houve algo que eu acho que vocês perceberam logo ao início. Não há respostas certas nem erradas. Isto é o que vem à mente espontaneamente. Brainstorming. Brainstorming. Ok, muito bem. Seguinte, janelas. Janelas. Mundo. Conhecimento. Mundo. Conhecimento, ficheiros. Luz. Infinito. Infinito, muito bem. Abertura. Muito bem, estamos a ter aqui partilhas. Arrumação. Abertura. Arrumação. Ok. Muito bem. Antes de mais, muito obrigado pela partilha e pela participação. Qual foi o objetivo deste pequeno exercício? Vale o que vale. Mas acho que acaba por ser um bocado ilustrativo. Se repararem, em quase todas as palavras há muitas ideias, muitas associações que vocês fazem que têm ligação ao mundo digital. Há a influência que a tecnologia, mais os dispositivos digitais, têm na nossa vida. Há aqui outras expressões, outras ideias que só falando diretamente com as pessoas é que eu poderia saber para que contexto é que remeteram. Por exemplo, quando alguém fala na nuvem, utilidade, que utilidade? Aqui com certeza seria para o armazenamento. Ou então a questão das janelas mundo, que associação é que estariam a fazer a mundo? Mas se nós formos a contabilizar, há aqui um conjunto de conceitos, de ideias que nos remetem, sem dúvida alguma, para a questão dos dispositivos digitais e toda esta influência que a digitalização da vida tem na nossa própria vida, na nossa própria existência. Devo também dizer-vos logo à partida que o objetivo desta reflexão aqui com vocês não tem nenhum cunho moralista, é apenas nós trazermos para a frente e para o diálogo algo que está aqui a acontecer e que nós somos testemunhas. Porquê é que eu vos fiz este exercício? Porque há aqui uma pergunta que é essencial e que eu vou buscar aqui uma pergunta a este psicanalista argentino, radicado em Espanha, que se chama Gustavo Dessal. Gustavo Dessal é um psicanalista que tem refletido muito sobre estas questões, a partir da psicanálise, tem refletido muito sobre estas questões da influência dos dispositivos digitais na vida de cada um de nós. O Gustavo Dessal é este senhor que está nesta fotografia, neste jeito performativo, também provocativo, para nos fazer pensar. E ele levanta aqui uma questão que é essencial. O que fazemos com as tecnologias e o que as tecnologias fazem connosco? Se repararem, muitos de vocês, ao colocar nuvem, e foi curioso que na nuvem, na expressão nuvem, a maior parte de vocês fez associação às nuvens de armazenamento. Aliás, eu vi pela primeira vez uma expressão que nunca tinha pensado, que é o céu virtual, mas é uma ideia interessante, é o céu virtual. E realmente, este mundo que nós estamos a criar, e nós estamos aqui a utilizar um dispositivo, não é? Esta plataforma, que é excelente perante este contexto que nós estamos a viver, mas sem dúvida alguma, o que fazemos com as tecnologias e o que as tecnologias fazem connosco é uma pergunta essencial e que nos deve acompanhar. Porquê? O que é que nós sabemos? O que é que dizem também algumas das investigações? Nós sabemos que a internet, a inteligência artificial, é chamada Big Data, não é? Os grandes armazenamento de dados. Se eu disser alguma coisa menos técnica, vocês estejam à vontade também para me corrigir, eu não sou da área. Mas o que é que nós sabemos? Em 20 anos, segundo um artigo recente, curiosamente também de um psicanalista, neste caso um psicanalista brasileiro, um artigo de 2020, que aborda muito estas questões da influência das biotecnologias ou das tecnologias na própria vida, o Benelton Bezerra, que diz-nos o seguinte: em 20 anos, a internet e os dispositivos digitais tornaram-se verdadeiras tensões da nossa vida mental.
E uma prova simples desse fenómeno é a transformação radical que a experiência, da experiência e do exercício da memória. Reter informação deixou de ser algo decisivo na medida em que a memória de tudo está disponível imediatamente e na ponta dos dedos. A função de retenção é cada vez mais terceirizada. O que é que quer dizer isto? Nós passamos esta nossa capacidade para os dispositivos, para as nuvens, para o telemóvel, para os discos externos, para o que vocês quiserem. Um telemóvel hoje em dia não é apenas um telemóvel, é um computador portátil, como sabem. Delegamos cada vez mais aos smartphones e às nuvens coisas que antes solicitávamos às áreas corticais do nosso cérebro. Isto não está bem nem mal, isto é uma realidade. Agora, nós podemos... O que é que um psicólogo deve fazer? Deve pensar qual o impacto que isto tem na subjetividade das pessoas e na vida comum e cotidiana das pessoas. E se isto é promotor de bem-estar ou de mal-estar. O mal não está, claro, como disse, não ia ter aqui um discurso moralista, o mal não está na tecnologia. Está nos usos e abusos que às vezes fazemos da tecnologia. E sem dúvida alguma, e o professor Artur é muito importante este desafio de pensarmos estas coisas, sem dúvida alguma nós temos que nos comprometer, temos que pensar sobre esta realidade. É urgente, deixem-me só ajustar aqui, que isto fica-me aqui com esta parte de cima, é urgente abrir uma discussão sobre, eu não consigo ver ali aquela parte ali de cima, mas pronto, deixem-me só ver. É urgente, sem dúvida, abrir uma discussão sobre este desenvolvimento tecnológico em massa e os seus efeitos, os esperados e os inesperados. Que vida, que forma e de que modo? Este senhor que está aí, que alguns de vocês conhecem, certo? É o Elon Musk, é o criador, o fundador da Tesla. E o Elon Musk é interessante porque ele tem alertado sobre esta questão da regulamentação, por exemplo, da inteligência artificial. E ele tem interesses na área da inteligência artificial. Ele tem empresas em que desenvolvem dispositivos que já interferem com a parte neurológica, não é? Então há aqui, o que é que se fala cada vez mais? É de que forma é que esta tecnologia, estes dispositivos, se misturam cada vez mais com a vida. E isto já está a acontecer com a vida orgânica. Aliás, o que se fala cada vez mais é num conceito que alguns de vocês já devem ter ouvido falar, um conceito de pós-humanidade, de pós-orgânico e de transhumanismo. Estes conceitos estão interrelacionados. Ou seja, de que forma é que estes dispositivos que cada vez mais se introduzem no corpo humano, interferem com a vida, mudam efetivamente a noção que nós temos até de ser humano. Por isso é que eu pus estas perguntas. Que vida, de que forma, de que modo? E agora, convoco-vos novamente para aqui para uma participação em grupo. Eu vou-vos pedir para vocês olharem para esta imagem. E cada um de vocês me digam o que é que vocês veem aqui. O que é que está aqui representado? Alguém quer dizer o que vê? Não tenham medo, é óbvio, o que vê. Vejo O que vê? É um comigo. Como? Pode ser um apresentador, é o mundo e as constelações no espaço. Ok, quem é que falou? Não sei quem falou. Albino Silva. Ok, o Albino. Mais. Eu vejo formatação humana ou autómato. Olhar para esta figura parece um robô estático, por exemplo. Mais. O que é que vem mais? Um apresentador com ar zangado. Um apresentador com ar de zangado. Um pivô de telejornal com ar de zangado. Mais. Um chinoca. Não é assim parecida. Aqui, por exemplo, o Nuno Cruz. Sem conotações claro, em relação ao peixe. Digitalização do mundo no background, por exemplo. Como? A Catarina colocou digitalização do mundo no background. Digitalização do mundo no background. A Rosalina Pires diz um profissional mal resolvido. Um profissional mal resolvido. Ok. Se eu vos disser que este pivô é um robô, vocês acreditam? Perfeitamente.
Claro. Mas à partida nós somos confundidos. Pensaríamos que o que está aqui é um ser humano. Mas não. Este pivô, e aqui agora um desafio aos estudantes de comunicação, vocês têm que lutar pela vossa profissão, vocês e nós psicólogos também, acho que todos, por isso é que é importante pensarmos estas coisas. Este é um pivô robô. Este robô foi apresentado, foi uma das atrações principais da principal feira de tecnologia da China. A China continua a liderar a implementação de inovações tecnológicas que levantam questões éticas profundas. A agência de notícias estatal Xinhua, não sei pronunciar direito, e a empresa tecnológica Shougo fizeram o seu primeiro teste público de um pivô de notícias robótico comandado por inteligência artificial. Deixa-me só ajustar aqui novamente. O que está aqui em questão não são os benefícios dos avanços tecnológicos, mas os seus limites e o modelo civilizatório que transporta. E a isto nós não devemos, claro, ser indiferentes. Mas isto já traz aqui alguns desafios. Novamente as perguntas: que vida, que forma, de que modo? A realidade atual que nós estamos a viver, aliás, eu estava a falar há pouco com o professor Artur e estava a pensar que, acho que até já disse isto, vou-me repetir, mas estava a pensar que a última vez que estive numa situação presencial foi precisamente no seminário do ISLA, por isso é sempre bom voltar ao ISLA, porque me recorda essa experiência da presença. Atualmente, isto que estamos a viver veio para ficar. Não há volta a dar. Veio para ficar alguns dos modos de trabalho, de interação. Não quer dizer que nós não possamos encontrar aqui outros modos mais equilibrados, até mais justos e mais humanos. Mas, sem dúvida alguma, nós temos que pensar um pouco no que está aqui a acontecer. A arquitetura e a dinâmica das tecnologias eletrónicas que envolvem a Big Data, os algoritmos, os indivíduos, produzindo voluntariamente informações sobre si próprios, permitem uma nova transparência em que todos somos permanentemente vasculhados. Por isso é que eu trouxe esta imagem de que, e que nós começamos a estar mais habituados, as pessoas estão encerradas em casa, mas também se mostram, não é? Nós não nos mostramos só a partir da realidade virtual. Estão permanentemente vasculhados, monitorizados, testados e persuadidos. A realidade de submissão e de controle é travestida de experiência de autonomia e liberdade. Essa seria a característica mais decisiva das transformações na vida social que as tecnologias digitais vêm precipitando. Ou seja, apesar de tudo, nós temos uma ilusão de autonomia e liberdade. Sem dúvida alguma, esta imagem é o que estamos aqui a fazer, neste momento. Esta imagem, ao longo deste ano, que já é um ano bastante longo, é o mesmo, mas nós sentimos, eu sinto pelo menos como sendo longo, é uma imagem cada vez mais comum. Não é? Só que esta realidade traz-nos experiências diferentes, não é? E realidades bem diferentes. A pandemia traz um crescimento de receitas de 355% para a Zoom. Não sei se tinham esta ideia. Foi um crescimento exponencial. No entanto, 150 milhões de pobres. Ou seja, a tecnologia que nos aproxima, que nos faz superar estas dificuldades de ligação, de continuidade do trabalho, nós literalmente ultrapassamos redes. Esta ideia de que estamos fechados numa casa e que estamos isolados deixou de existir. Nós estamos interligados. Não é? Cada vez mais se fala até da internet das coisas, já devem ter ouvido falar. Todos os aparelhos, todos os dispositivos interatuam e comunicam entre si. Mas esta realidade dos 150 milhões de pobres não é algo a que devemos ficar indiferentes. Aliás, cá em Portugal vocês viram o que aconteceu com a questão do ensino. Não é? O ensino veio trazer o que já estava aí, mas que o ensino à distância, mais da escolaridade, das escolaridades mais precoces, veio trazer ao de cima as diferenças sociais que estavam aí. Porque, efetivamente, há famílias que não têm internet.
há famílias que não têm dispositivos digitais adequados. Só para vocês terem ideia, há algumas crianças, nesta altura de confinamento, tiveram aulas na escola porque não tinham, e ficavam sozinhas na escola. Isto foi o relato de um professor de educação física, meu amigo, que disse que lhe gostava de ver lá, havia lá um miúdo que ia para a escola porque não tinha aparelhos, não tinha possibilidade de ter a sua aula através de casa. Ou então outros que tinham a aula de educação física através de mensagem. Isto não é ficção, isto é realidade. Então é importante nós também vermos tudo isto e fazermos alguma coisa com isto. No entanto, o panóptico é a possibilidade de vermos as coisas quase uma visão de 360 graus. Digital, no panóptico digital não há prisioneiros. O seu elemento fundamental é a ilusão de liberdade. Mas o que é que acontece com a realidade pandémica? Os corpos estão mais restritos, mas mais ativos nas plataformas. Nós deixamos, se repararem, há aqui um fenómeno curioso. Com tudo isto que nós estamos a viver, os nossos sentidos foram todos encurtados. Nós, apesar de tentarmos fazer exercício, mas nós fazemos menos exercício, andamos mais, caminhamos menos, movemos menos, olhamos para um ambiente relativamente restrito, não é? Apesar de algumas possibilidades de saída, de tudo mais, ou seja, os nossos sentidos foram encurtados e focaram-se no ecrã. E no ecrã parece que estamos todos muito mais ativos. Há autoras, e aqui uma autora que eu já referi no seminário anterior e que recomendo para todos os estudantes de comunicação e não só. É Paula Sibilia, que é uma antropóloga argentina que está radicada neste momento no Brasil e que é uma estudiosa desta questão dos fenómenos das redes sociais, da comunicação em rede. Tem 2 livros que são essenciais, que é O Show do Eu, e é curioso o título, O Show do Eu, e outro que é O Homem Pós-Orgânico. O Homem Pós-Orgânico. O que é que nos diz a Paula Sibilia? A Paula Sibilia, agora já pensando também nestas questões que nós estamos a viver, fala da vida modo Zoom. E diz-nos o seguinte: é importante recordar que as tecnologias não são neutras. Elas incitam a adoção de estilos e modos de vida. As tecnologias, por isso é que vinha aquela pergunta: o que é que nós fazemos com as tecnologias, inicial, e o que é que as tecnologias fazem connosco? Apenas para nós refletirmos. Elas trazem incorporadas, diz-nos a Paula Sibilia, incorporadas alguns valores e crenças que supõem e pressupõem, estimulam certos modos de uso, ou seja, certos modos de vida e não outros. O mundo em rede. Mas, mais uma vez a pergunta, estamos a modificar a forma, pergunta, uma constatação, estamos a modificar a forma como nos relacionamos. Isso é indiscutível. A questão é o que rumo é que nós queremos dar a isto e o que é que isto traz de bom. Não é, isto não são, torno a dizer, isto não é um discurso moralizante, é uma reflexão com um maior número de dados e de situações do ponto de vista mais psicológico, relacional, sou psicólogo, que devemos questionar. Não é? Estamos a modificar a forma como nos relacionamos. Isto é uma afirmação, não é uma pergunta. Mas a pergunta será: sinais dos tempos? E como sabem, os artistas conseguem traduzir, aqui um cartoon, conseguem traduzir de uma forma incrível, às vezes, o que nós estamos a experimentar e não conseguimos traduzir em palavras. Aqui vemos a imagem de uma família, não é? Aparentemente ligada. E que nos faz lembrar a ideia antiga também do Narciso, que ficava fascinado com a sua imagem e ignorava aqui a bela ninfa Eco, que tentava entrar em relação com ele, mas ele, como diziam os nossos amigos brasileiros, não estava nem aí. Versão moderna do Narciso, em vez de ser o lago, é o ecrã. E a grande dificuldade é esta: nós, tal como o Narciso original, é nós ficarmos capturados pela imagem. E agora vou um bocadinho
poesia, uma ideia mais poética. Este é um filósofo argentino que diz-nos o seguinte, e que às vezes traduz muito bem o que alguns de nós vamos sentir. Os dias curtos são aqueles em que quero e não creio. Então procuro-me nos aparelhos, nas coisas, nos livros, nas bibliotecas, nas magnólias, e não me encontro. Não me encontro. Não me encontro sentido. São dias em que nada falta, salvo alguém. E o que está a fazer falta a muitas pessoas é precisamente alguém. Nós temos os dispositivos todos, mas vocês já vão perceber porque é que eu estou a fazer esta relação. Diz-nos Adélia Prado, poetisa brasileira, não quero a faca nem o queijo, quero a fome. De que serve, e acrescento eu, de que serve a faca e o queijo, e era se calhar isto que ela nos queria dizer, de que serve a faca e o queijo se o que me falta é a fome, se eu não tenho motivação. Ou seja, de que me servem estes dispositivos todos se me falta a fome, a motivação, as coisas que realmente são essenciais. E porquê é que é importante aqui a falta? Porque Jacques Lacan, é um grande psicanalista francês, ao seu tempo ainda não estávamos a viver isto, já na altura ele falava na questão da televisão, dos aparelhos, e ele dizia o seguinte, estes aparelhos muitas vezes ocupam o lugar da falta, daquilo que falta, isto foi adaptado, da fome, daquilo que falta na relação. Mas nós somos criativos. Alguns de vocês devem ter visto esta imagem. E, aliás, esta experiência que é inédita, que nunca ninguém sequer imaginou, e com certeza todos nós vivemos o chamado momento irreal, que Freud apelidava de um momento para o outro, nós nos damos conta de que esta realidade, às vezes, fica uma mistura de sonho e da realidade, não é? O momento irreal é quando nós nos perguntamos, para nós, isto está mesmo a acontecer? E eu não tenho dúvida que todos vocês, que estão agora aqui, que estão a escutar, tiveram um momento em que se questionaram. Eu tive. Eu recordo-me claramente, em março do ano passado, estar sentado no sofá da minha sala e ali um pouco em silêncio e pensei, isto está mesmo a acontecer. Isto é real, mas afinal é. E nós somos criativos, nós tentamos encontrar forma de dar a volta às situações. Mas este concerto foi um concerto, esta imagem que vocês estão a ver é a imagem de um concerto que os organizadores tentaram dar a volta, mas no fundo a imagem que salta acaba por traduzir o que nós estamos a sentir. Parece que cada um está na sua bolha. Não é? Parece que cada um está na sua bolha. Aparentemente as pessoas estão ali a partilhar um evento conjunto, olham umas para as outras, mas não podem efetivamente interagir. Ou seja, isto traz realmente grandes desafios. Esta senhora vocês já conhecem, não é? É uma estrela. Conhecem? É um robô. Como? Isto é um robô. É um robô. É a Sofia. A Sofia esteve cá em Lisboa, na Web Summit. É a robô Sofia e, aliás, até foi contratada por uma grande empresa portuguesa para fazer a publicidade que curiosamente associava a publicidade à humanização. Acho que a publicidade não correu muito bem porque eles rapidamente mudaram a publicidade. Mas é para vocês verem o que é que o criador deste robô disse a propósito desta questão da pandemia. A Tecnológica de Hong Kong prevê vender no primeiro semestre de 2021 milhares de robôs Sofia, que foi o palco da Web Summit de 2019 em Lisboa. Sofia, diz-nos o fundador, o robô humanoide que fala, olhem a descrição, humanoide que fala, que faz desenhos, que interage com o público, em eventos onde tem participado, vai começar a ser produzido em larga escala durante os tempos da pandemia Covid. O mundo, consigo. Arthur, tu consegues, como é que eu faço para aquele cursor em cima desaparecer, para eu ficar com a tela completamente limpa? Tens que o arrastar, tens que imprimir o botão esquerdo e arrastar ou para baixo ou para cima. As pessoas estão a vê-lo completamente, tu é que não estás a ver em tua casa, compreendes? Ok, eu vou arrastar aqui um bocadinho. Já percebi. É uma coisa que acontece com
O mundo da Covid-19 vai precisar, diz-nos o fundador desta empresa, vai precisar de mais e mais automação para manter as pessoas seguras. Salientou o fundador da Anson Robotics, David Anson, sobre o projeto de produzir em massa robôs Sofia. Aqui vamos parar um pouco e aqui vamos então para os colegas da comunicação e para todos. Quando uma notícia, uma mensagem é-nos dada assim, nós devemos, no mínimo, parar e pensar e questionar. A questão é, a automação para manter as pessoas seguras, aqui nós vamos parar e fazer uma pergunta. Nós temos segurança através dos dispositivos? Nós queremos ter mais segurança ou queremos ser seguros? Eu quero ter segurança ou ser seguros? Parece aquela lógica invertida que nós ouvimos nos Estados Unidos, que face ao problema gravíssimo que eles não resolvem da segurança, dizem que a solução é mais armas. E nós sabemos que não, e repetidamente eles confirmam isso, mas parece que nem. Também aqui, e por isso é que eu falei há pouco na falta, vejam que o dispositivo vem tentar preencher uma falta que é a falta de contacto. Em situações muito específicas, isto até pode ajudar, mas em situações muito específicas, em que a pessoa já está muito, e não é este tipo de robôs, são outros, muito dependente, quase já nem reconhece. Mas não é isto que nós precisamos, não é? O criador da Sofia frisou ainda que os robôs produzidos pela Anson Robotics são únicos por serem tão parecidos com os humanos que isto pode ser muito útil num momento em que as pessoas estão terrivelmente solitárias e socialmente isoladas. A mim quer-me parecer que há outras soluções para nós combatermos este problema e que há muita criatividade no ser humano para dar a volta a esta situação antes desta proposta. Mas eu vou arrastar aqui um bocadinho. Estamos visíveis e ligados a todo momento, em qualquer lugar. Vivemos numa hibridez do estar on e do estar off. Surge então o perigo de estar ligado a tudo menos à vida. E como sabem, nesta realidade que nós estamos a viver, muitos de nós estão a experimentar a chamada fadiga pandémica. Nós estamos muito expostos aos dispositivos e tudo mais. A Paula Sibilia fala até do viver modo Wi-Fi, que pode provocar mal-estar, como nós estamos a ver, e às vezes as pessoas não percebem porque é que estão irritadiças, estão incomodadas, porque à partida têm todos os dispositivos, não é? Mas há ali faltas que estão por preencher, como vocês veem. Provoca o quê? O que é que este viver modo Wi-Fi provoca? Provoca a diluição do tempo e do espaço. Como vocês sabem, estão a experimentar, com certeza. Estar tanto tempo fechado em casa e ligado a estas tecnologias provoca precisamente esta diluição do tempo e do espaço. Aliás, uma das sugestões de psicólogos e profissionais de saúde mental foi precisamente as pessoas, dentro do possível, organizarem e ocuparem o seu tempo, para que o tempo não se dilua, o tempo externo não se dilua e não baralhe o tempo interno das pessoas. Isto, claro, esta realidade traz perigos, principalmente para os jovens e para as crianças, não é? Atualmente assistimos ao desenvolvimento de novos tipos de sofrimento pelo crescente grau de exposição, o que gera um conjunto de vulnerabilidades, compatibilidades e incompatibilidades. Já estou quase a terminar. Será que o maior acesso à informação do modo que está realmente nos favorece? Esta questão também da informação. Agora entrando também um pouco na comunicação, a forma como nós interagimos. Há autores que dizem que nós vivemos, esta expressão é curiosa, eu já falei isto no seminário do ano passado, a instagramização do mundo e da vida. Ou seja, o mundo é performático, não é? Cada um apresenta o mundo nesta realidade virtual da forma como deseja, não é? Como quer ensinar. Vejam aqui o exemplo, a fotografia que aparece no Instagram, aquele recorte da realidade, mas quando a realidade no fundo é outra, isto é um comportamento que se assiste. Não é? A vida cotidiana e o eu é entendida como um espetáculo performático, mas realista, com estética e lógica publicitárias, ou seja, cada um é publicitário de si.
Questões aqui mais gerais para a comunicação, dentro do que me é possível. Não é? Esta realidade desafia a imprensa e os meios de comunicação social. Na atualidade, o jornalismo apresenta-se com novas configurações, nomeadamente no modo como a atualidade influencia a imprensa. Assiste-se à fragmentação das fontes de informação, e vocês assistem cada vez mais a isso. Vivemos numa cultura hiperdigital, onde se observa a erosão do emissor que recebe. E temos o problema grande das fake news, das notícias falsas. Em 2016, a expressão pós-verdade, que agora parece que anda um pouco mais abafada, mas há uns anos atrás vocês ouviam falar muito desta expressão, quase como um mantra. A pós-verdade foi considerada o termo do ano pelo dicionário Oxford. E a pós-verdade, isto é muito importante para a comunicação, refere-se aqui às circunstâncias, e isto traz grandes desafios para todos nós, às circunstâncias nas quais os factos objetivos têm menos influência para moldar a opinião pública do que os aspectos ligados à emoção e às crenças pessoais. Atualmente, mais importante do que os factos objetivos é o que nos é apresentado desperta. Não é? E se está na rede, deve ser verdade. Pós-verdade pressupõe que eu perca a necessidade, o nexo e o vínculo com o real, o factual com o objetivo, e passo a achar, se está na rede, é verdadeiro. E estamos a chegar ao fim, mas deixo-vos o símbolo e a imagem desafiadora para que não fiquem aqui com uma ideia, se calhar, espero eu que não seja negativa, mas uma ideia de construção. Nós estamos em construção, não somos, devemos estar envolvidos e neste mundo em grande transformação, e que devemos parar e fazer isto que estamos aqui, é pensar em conjunto, cabe-nos a nós inventar o mundo que desejamos e queremos viver. O desafio continua. Mesmo com estas tecnologias todas, nós não vamos mudar as tecnologias, podemos orientar um pouco o rumo. Há uma notícia curiosa. Eu depois não tive tempo de ir confirmar em várias fontes, mas vocês devem ter ouvido falar de um projeto da Google de criar a primeira cidade inteligente no Canadá, em que tudo era monitorizado, tudo era desenvolvido pela Google e praticamente quem mandava era a Google. O que é que aconteceu? Isto pode criar uma grande fascinação em algumas pessoas, mas o que acontece é que as pessoas daquela cidade, eu já não me lembro qual era a cidade canadiana, reuniram um conjunto de especialistas também da área, cidadãos, sociedade civil, e debateram aquele projeto. E sabem o que é que eles decidiram? Decidiram que não queriam aquela cidade. Aquele projeto micro de cidade na sua cidade. E o projeto foi barrado pelo movimento da sociedade civil. Eu não sei se está certo ou se está errado, mas o que quer dizer é que as pessoas têm ainda algum poder e podem orientar a orientação das coisas. Basicamente era isto que eu tinha para partilhar com vocês, e agora eu gostaria de conversar, de podermos debater aqui um pouco. Espero que tenha sido útil e encontro-me disponível para o que vocês desejarem. Apenas uma pequena contribuição. Pelo menos acho que devemos todos pensar, refletir, parar e comprometer-nos com a realidade que nos é dada. Muito obrigado a todos. Antes de mais nada, agradecer, obviamente, as reflexões que me deixou aqui. Isto, obviamente, deixaria espaço para muito debate, e acho que isso era importante que nós fizéssemos isso. E a realidade é que eu até, aludindo à questão mesmo destas conexões, refletimos aqui uma coisa que é muito importante, que é, e por exemplo, o Vítor até apresentou aí uma frase de um filósofo brasileiro que eu por acaso gosto bastante e gosto de seguir, que é o Leandro Carnal, e a realidade é que existem muitas estas reflexões de que a internet não é tudo mau. Temos que pensar que a internet ou a tecnologia não é, nem tudo é negativo.
O que falta muitas vezes é uma reflexão fundamental sobre a posição de cada um de nós e na postura que nós devemos ter em relação à tecnologia. A tecnologia não deve, isto é a minha opinião, não deve, obviamente, nos impedir de manter este contacto humano, onde os sentidos fazem todo o sentido. A realidade é que a tecnologia nos permitiu estarmos mais próximos uns dos outros. Hoje em dia falo com alguém do outro lado do mundo como se ele estivesse aqui à porta da minha casa, e isso obviamente é muito bom. O grande problema é quando nós nos tornamos aditivos à tecnologia sem conseguirmos ter a capacidade de olhar para o outro. Onde nós estamos mais... E há um vídeo do Leandro Carnal, por acaso, na internet, que aborda muito essa questão, que é quando nós estamos mais entretidos em dar-nos a conhecer a nós mesmos e não ouvimos o próximo. Vamos dizer que aprendemos muito mais a ouvir o outro do que a falarmos por nós mesmos, porque nós chegamos, e eu acredito que o professor Vítor tem essa visão, nós chegamos a uma altura que parece que estamos a falar como o Narciso olha para o espelho de água. Estamos a falar para nós mesmos, nós estamos apenas a alimentar o nosso ego, e esquecemos, efetivamente, todos os sentidos que nos levaram a evoluir ao longo de séculos e séculos e séculos e que permitiram a construção de uma sociedade que, mal ou bem, que necessita, obviamente, de uma certa evolução ainda, obviamente, mas que tanto contributo tem dado para esta unificação. Se formos a pensar da natureza selvagem que nós tínhamos há séculos atrás, nós hoje em dia temos uma sociedade estabilizada, com regras, e onde nós, através de uma conduta moral e também com uma legislação que nos permita, digamos assim, controlar as nossas pulsões selvagens, construir uma sociedade que nos permita a criação de amizades, de relacionamentos intergeracionais, para além, obviamente, de outras plataformas. Isto é muito importante, porque quando nós falamos, nós aqui neste nosso espaço, temos pessoas de outra geração, temos nativos digitais, ou seja, efetivamente personalidades que nasceram já com a internet, já com os telemóveis a conectar-nos a todos. Isso é muito importante. E o professor Vítor falou uma coisa que é fundamental, que é não estamos aqui para moralizar, ninguém está aqui a dizer que a tecnologia não deve ser utilizada, ela deve ser fundamental. Mas eu gostaria de fazer até aqui uma referência a algo que o professor Vítor disse logo no início. É que, até mesmo ao nível do exercício da memória, muitos de nós foram perdendo capacidades ao nível da memória, porque, e isso vê-se muito nos jovens, que é, eu se não me lembrar, vou à internet. Eu se não me lembrar, vou à internet. Eu se não me lembrar de qualquer viagem, de qualquer facto que eu passei, eu tiro uma fotografia e ponho na nuvem. E, no entanto, todo o lastro emocional que esse simples exercício da memória nos faculta vai-se perdendo. Pelo menos esta é a minha opinião. Mas eu também acredito que nós não fomos sempre iguais durante toda a vida da humanidade, durante este darwinismo social que este nosso caminho fez. Não é? Acredito que existem outras pontes de memória, outras pontes de sensações e de sentidos. Não é? O grande problema é que nós estamos a ir tão depressa que nem todas as gerações conseguem responder da mesma forma e cria fricções. Não quer dizer que estejamos perante uma batalha intergeracional, mas estamos, efetivamente, perante uma batalha existencial, e em que cria, obviamente, cria desconforto, cria depressões encobertas, cria irritabilidade, cria, inclusivamente, desconexões intergeracionais. Eu acho que isso efetivamente é aquela pergunta. Vítor, o que é que achas? Achas que o ser humano está mais feliz com tudo isto? Eu, antes de responder a isso, e claro que nós não podemos dar uma resposta taxativa a essa questão da felicidade, como é algo tão individual e coletivo ao mesmo tempo. Mas antes disso, eu se calhar abria aqui um bocado, acho que temos ali o Bruno a querer falar, abrir aqui um bocadinho um espaço ao diálogo para também podermos abrir aqui o círculo e a rede. Não sei se queres, Vamos lá, Bruno, Arthur, dás aí. Bruno, quer dizer? Eu tenho uma opinião relativamente a essa sua ideia da memória, e que principalmente
eu falo por mim, e a semana passada ainda falámos sobre este tema, sobre o facto do programa escolar, pelo menos na minha geração, tinha uma preocupação em que os alunos decorassem as matérias. Hoje em dia, eu acredito que a memória não está perdida, porque se nós perguntarmos a uma criança ou um adolescente sobre qual é o plantel principal do Porto, com certeza muitos deles vão saber a equipa toda de cor. E eu penso que a informação é tão vasta e é tão alargada e está em todo o lado, que nós não temos a capacidade para absorver toda a informação, e daí eu achar que cada vez mais há que ensinar ou incutir às pessoas em que, em vez de decorar principalmente as coisas, aprendam a organizar o conhecimento, a organizar a pesquisa, saber pesquisar, saber onde estão as fontes, desde um livro, saber onde é que está, sei lá, uma lei de um decreto qualquer, em vez de decorar. E pronto, relativamente a isso era a minha opinião. Concordo. O Bruno disse algo que está na ordem do dia e que vai marcar a diferença. Claro que com o avanço de toda esta informação, deste boom de informação, isto é avassalador, nós não temos capacidade de reter isto tudo, e é impensável, não é? E nós inteligentemente criamos dispositivos para armazenar aquilo que não podemos, não é? Mas o grande desafio é precisamente esse que o Bruno disse, organizar o conhecimento, não é? Saber onde é que eu vou, onde é que eu tenho que ir, como fazer. No fundo é aprender a viver com esta avalanche de conhecimento, não é? O desafio, penso, pela minha experiência e pelo que eu vou ouvindo também, é nós sabermos também dosear as coisas para não ficarmos sobrecarregados de informação, para não termos uma indigestão de informação. Porquê? Porque depois as pessoas dispersam-se, não sabem onde ir buscar informação, não há tempo, por exemplo, imaginem o conjunto de produção científica que surge numa determinada área, nós não conseguimos estar completamente atualizados, ou seja, ler todos os artigos científicos que saem numa determinada área. Mas eu posso saber selecionar e organizar no sentido de poder saber escolher os mais pertinentes, saber onde ir buscar essas fontes, e mais do que ter o saber na ponta da língua, como disse o Bruno e bem, eu tenho que saber onde é que eu vou buscar. E hoje em dia... ver identificar os recursos, não é? E hoje cada vez é importante, e eu concordo perfeitamente que isso permite-nos ter espaço de memória para outras. Acho que é muito importante o exercício de interpretação, que é isso que o Bruno estava a aludir a um diálogo que tivemos na cadeira de média digital na semana passada. O grande problema aqui prende-se muitas vezes até com a validação do conhecimento que adquirimos. Se efetivamente aquele conhecimento que nós temos disponível no universo online, se é suficientemente válido para nós realmente utilizarmos, e se ele é útil. Isso muitas vezes é o que acontece, mas a realidade é que passamos muito por esse espaço, que acho que é muito mais importante a noção de interpretação do que propriamente incluir informação apenas por informação. Concordo perfeitamente. Mais alguma pergunta que queiram fazer, meus amigos? Pergunta, comentário, reflexão, o que quiserem. Sintam-se à vontade. Alguma coisa que queiram dizer? Alguma experiência também? O Bruno já abriu o caminho. Vamos lá, sigam atrás. Quem quiser. Eu posso intervir e... Olá, viva a todos. Bem-vindos. Olá. Então, Artur, tudo bem? Olá, Vítor Fabregoso. Eu concordo plenamente com o que o Bruno disse. De facto, nós hoje... Eu às vezes costumo dizer aos meus alunos que cada vez mais sinto que o nosso papel de professor pode, se nós conseguirmos desenvolver competências suficientes nas pessoas, e eu acho que esse é o trabalho essencial, mais do que transmitirmos conhecimento hoje, temos de transmitir conhecimento, mas também temos que transmitir capacidade das pessoas buscarem informação aqui e acolá, porque ela de facto está disponível. Nestes dias estávamos a discutir um tema que é pertinente, que é na área da gestão. Por exemplo, os alunos têm algumas
debilidades, por exemplo, ao nível de trabalharem com uma folha de cálculo, uma Microsoft Excel. E eu costumo dizer, opá, nós se formos um bocado autodidatas e se formos para a internet e vermos como é que se faz uma tabela dinâmica, como é que se faz, como é que se aprende com o bebê, a internet é um mundo de oportunidades. É evidente que nós temos de ter essa capacidade, como o Arthur disse muito bem, de triar o que é bom e o que é mau, ok? Mas pá, é uma janela de oportunidades e nós só temos a ganhar com tudo isso, e a tecnologia acho que é importante. É evidente que, reparem, como em tudo, tem que haver alguma sensatez no uso das coisas, e nós temos que perceber que a internet também é uma porta aberta para o mundo e tem os seus perigos, como em tudo, não é? Nós também, quando andamos no meio da sociedade, estamos expostos constantemente a perigos, e a internet ainda mais. Porquê? Porque normalmente a pessoa que está do outro lado nós não o conseguimos ver, não sabemos quem é, não é? Mas se nós soubermos aproveitar tudo o que a internet nos traz e que estas ligações em rede nos traz, é fantástico que nós possamos estar aqui em amena cavaqueira, não é? Entre aspas, ao final da tarde, aqui cada um em sua casa a sair. Mas como seria interessante, e é isso que eu acho que faz falta, era no fim disto tudo, irmos beber um copo, não é? E conversarmos um bocadinho sobre o que não é o tema central. Portanto, eu acho que é preciso uma dose disso tudo, de alguma razoabilidade disto tudo, e a partir desse momento eu acho que só temos a ganhar com esta sociedade da informação e da tecnologia, em que as coisas fluem facilmente, não é? Mesmo assim, não há volta a dar. Se não fossem estas tecnologias, reparem, neste momento não havia conhecimento, não havia aulas, não havia nada, não é? Isto é mesmo assim, e eu acho que isto deve ser valorado. Sem dúvida. É evidente que faz falta o conhecimento, e então nós sabemos que há unidades em que o contacto pessoal é essencial, mas em muitos casos, eu pessoalmente, e essa experiência, e transmito essa experiência enquanto professor com os meus alunos, não tenho sentido que a falta da aula, isto é, não estarmos presentes, que prejudica muito, por exemplo, a forma como decorrem as aulas. Nós temos é que também ser um bocado criativos nestas formas de estar à distância e ter as pessoas o mais presentes possíveis. É mesmo assim. É isto que eu posso partilhar. Concordo, muito bem, muito bem. A realidade é essa, isto dá aso a que é uma plataforma extremamente útil. Desde que ele, obviamente, não cria adições, não cria, obviamente, monstros, a realidade é que, mas isso vai acontecer sempre socialmente, vai sempre acontecer. À medida que as tecnologias forem evoluindo ao longo dos séculos, sempre aconteceu isso. Mas a realidade é que abre-se aqui uma porta, e nisso os professores têm aqui uma importância tremenda, porque hoje em dia nós próprios somos validadores de conhecimento, nós próprios, mais do que estar a obrigar os estudantes a amarrar, porque esse não é o objetivo, o importante é interpretar. O professor hoje em dia, para além de ser um transmissor de conhecimentos, é um validador, é aquele que tenta conduzir o aluno a qual é o conhecimento mais válido que se encontra na internet. E hoje em dia os jovens conseguem procurar matérias um pouco por todo lado na internet com uma facilidade tremenda, e isso é ótimo, dá-nos aso a grandes discussões, a grandes diálogos, isso é espetacular. Arthur, eu às vezes até costumo dizer aos meus alunos, a certa altura começo a ficar com medo de perder o emprego, porque muito do conhecimento que eu vos transmito hoje está gratuitamente disponível na internet. Isto é mesmo assim. Pois, mas não se consegue separar o trigo do joio. E se calhar o professor... É isso. O grande... E, Vítor, vê se concordas com este nosso pensamento, meu e do José Neto, que é professor aqui no Isla e é uma das grandes figuras carinhosas aqui desta casa, porque tem feito um trabalho no seu nível, não só ao nível da docência, mas também ao nível da investigação. E a realidade é essa, hoje em dia o professor é quase o carimbo do conhecimento que se transmite, não é? Ele está todo na internet, nós próprios, para preparar as nossas aulas, temos que ir à internet. Sim. Às vezes, não é? Nós temos a oportunidade de trabalhar para filtrar qual é o conhecimento válido daquele que é acessório.
Não? Esse é um dos grandes desafios, é um dos grandes benefícios, e espero que também na minha reflexão tenham sentido e tenham interpretado a minha reflexão como uma necessidade de pausa, de nos questionarmos, não é? Porque realmente esta questão deste desenvolvimento tecnológico, que é extraordinário, que nos permite estar a fazer isto que estamos aqui a fazer agora, que permitiu dar continuidade aos nossos trabalhos, às nossas atividades, que nos permite estar em contacto e que nos preserva neste momento, também traz aqui grandes desafios, não é? Também traz aqui pelo menos a necessidade de questionarmos, lá está, o modo de uso, a forma como vamos interagir. Mas essa questão o Bruno também quer colocar aqui mais algo ao debate. Mas aqui, essa questão é importante. Nós temos uma quantidade avassaladora de informação, só que aí nós temos que distinguir informação, conhecimento e sabedoria, não é? E o grande desafio é esse, é o que é que fazemos com esta informação, porque não nos serve de nada ter um grande volume de informação se nós depois não o sabemos utilizar. Mas antes de passar a palavra ao Bruno, eu acho que é interessante, Artur, ler aqui alguns comentários que estão a ser aqui colocados, ou as pessoas que colocam aqui o comentário também, se quiserem partilhar em voz, seria interessante. A Catarina Filipa tem participado aqui bastante no chat. Não sei se a Catarina quer falar um pouco. Catarina, quer falar um pouco? Oi, eu não sei se o meu... O seu micro está a funcionar bem. Está? Está ok. Ok. Bem, eu realmente... desculpa. Pronto, o problema é que eu gaguejo muito. Ok. Por isso que eu também estive a escrever. Sinta-se à vontade, como quiser. Se quiser, quer que eu leia os comentários que escreveu? Sim, se não se importar. Ok. Que a Catarina escreveu, então, o facto definitivo é que, a propósito de algo que estávamos a falar antes, é que o ser humano não consegue sobreviver sem socializar. A forma como o fazemos é que pode ser tóxico, não é? Como é que nós também não estamos a socializar, não é? Também somos seres que precisamos estar sempre a inovar, não é? E que temos esse desejo, não é? Mas esse é o lado saudável, não é? Nós queremos continuar a criar, não é? Ok. Depois aqui foi mais algo ligado à questão da informação. O facto de não termos a necessidade de curar ou relembrar informações prejudica-nos muito intelectualmente. Em parte sente isso, é isso, Catarina? Sim. Eu consigo sentir isso desde que desde que deixei de ter as aulas as presenciais e história ou de literatura. Não é bem o presencial, mas por exemplo, a questão... Sim, diga. Por exemplo, as aulas de história, nós para fazer o teste, não é? E termos um debate em aula, era preciso irmos ao livro e realmente estamos a ler e saber o que estamos a dar, não é? E agora eu posso simplesmente ignorar essa parte e pronto, antes do teste de decorar o que vai a sair, por exemplo. E isso é um bocado prejudicial. Ao nível da memória, não é? Há aqui também uma do José Batista da Rocha, antes de falarmos ali com o nosso amigo Bruno, por acaso ele diz uma coisa que é muito importante, que é como ativar o crítico nas pessoas para nós não cairmos na pós-verdade. Pois é, o problema é esse. Muitas vezes nós
somos iludidos por uma certa informação e às vezes por uma certa preguiça mental até, não procuramos o seu contraditório, não procuramos outras fontes e podemos cair nessa mesma pós-verdade. Mas eu também quero acreditar que hoje em dia, sobretudo aquelas pessoas que tiveram a oportunidade de criar em si uma formação, que se foram informando também ao longo do tempo, nós hoje em dia já estamos cada vez mais elucidados para a necessidade de nós validarmos todas as informações que nós vamos obtendo. Não é fácil muitas vezes termos disponibilidade temporal para isso ou disponibilidade intelectual para isso mesmo, mas desde que em 2016, nas eleições para a Casa Branca, as primeiras eleições disputadas pelo Donald Trump, foi aí que apareceu a expressão pós-verdade e as fake news, não é? Apesar de fake news ser uma expressão do século XIX e, sobretudo, digamos assim, no desenvolvimento dos meios de comunicação social de massas que nós hoje em dia conhecemos, mas a verdade é que eu pelo menos, pelo diálogo que eu tenho com os estudantes e digamos assim, com a sociedade um bocadinho mais esclarecida, vemos que as pessoas estão cada vez mais atentas e tentam fazer o esforço para procurar o contraditório dessa mesma notícia. O grande problema é que nós ainda somos, infelizmente, uma pequena percentagem e até mesmo esta visão que nós temos das informações cria em si mesmo um fosso na sociedade, e esse é que é o problema, não é? Mas felizmente, mesmo assim, nós desde 2016 para cá fizemos uma evolução tremenda no que diz respeito à filtragem das notícias, nas notícias falsas que hoje em dia nós vamos tendo, não é? Está bem? Isso é que é importante. Bruno, faz favor. Eu queria continuar aqui a falar sobre o tema que o professor José Neto falou, sobre o emprego do professor na escola e digamos, do conhecimento que está espalhado na net. Cada vez mais hoje em dia, principalmente na conta de Facebook, encontramos vários oradores ou várias pessoas a falar de vários temas, em que formos a ver é tudo um constante by the book e uma tentativa de demonstração do currículo para tentar encontrar algum emprego ou ter algum nível de contacto. Penso que o emprego do professor na escola nunca poderá faltar, porque na escola há sempre um desenvolvimento de investigação, enquanto na internet encontramos isso, é tudo um bocadinho de matéria batida em que as pessoas vão procurar, vão tentar retirar alguma dúvida ou procurar algum lembrete e nunca vão encontrar isso na escola, porque há, ou concluindo, muitos desses oradores não, se formos a ver e se formos puxando um bocadinho a corda, e eles nunca vão demonstrar uma credibilidade que encontramos ou um certificado que encontramos quando com o professor numa escola. E daí achar que... Bruno, o que tu falaste do Facebook, eu pessoalmente acho que o Facebook não é uma boa fonte de informação. Em geral, pelo menos não tenho boa impressão, porque é uma rede social que é não há filtros. Não há filtros. Portanto, não há filtros mas repara, por exemplo, eu posso dizer que na minha área encontro excelentes tutoriais, por exemplo, feitos os brasileiros, principalmente nisso, acho que há que lhe fazer uma vénia, porque eles trabalham eles bem. Não têm medo de partilhar informação. Não têm medo de partilhar informação e têm excelentes tutoriais, e eu estou aí para validar a qualidade deles e, portanto, eu próprio já tenho dito aos meus alunos, se vocês precisarem de aprender isto, nestes dias, é o que eu vos digo, relativamente à questão do Excel, nestes dias disse aos meus alunos, olha, se querem aprender Excel, têm aqui um bom exemplo, e tem aqui mesmo de um canal do YouTube de um fulano, que se disponibiliza e faz vídeos e eu atesto a qualidade dos mesmos, percebes? Não é isso que eu Partilha, professor. Se puder partilhar. Não tenho problemas nenhum em dizer aos meus alunos, se querem aprender a fazer uma coisa de borla e com qualidade, olha, está aqui um exemplo, e isso... Exato. E com os meus alunos, sem problema. Há aqui uma coisa que é importante, José, isto sem querer, obviamente, monopolizarmos esta questão também da docência, mas eu acredito que todos nós estamos aqui mais enriquecidos para também até os nossos participantes mais experientes que se encontram aqui também perceberem um bocadinho
o papel das universidades, das faculdades nos dias de hoje. Hoje em dia, quem vem para uma faculdade busca reciprocidade. O que é que eu quero dizer com isto? Vão à procura de um bom profissional que lhes permita não só lecionar matérias que são fundamentais para perceber a carreira, mas ao mesmo tempo esse mesmo profissional alertá-lo para o que é o mercado. E hoje em dia também fazemos do ponto de vista do networking. Hoje em dia, cada vez mais, nós quando fazemos uma licenciatura ou um mestrado, assim, nós vamos à procura das relações. De relações. Porque nunca se sabe quando é que esse professor pode vir a ser um dia até um colega de trabalho. O networking, por isso é que eu digo muitas vezes aos meus alunos, aos meus estudantes, meus amigos, participem em conferências, colóquios, webinars, que agora está muito na moda, porque pode-nos fazer entrar em contacto com figuras, com personalidades muito interessantes, que podem ser realmente impactantes, mesmo depois no final do curso, e que nos podem acompanhar até na nossa carreira. Compreende? Isso é muito importante. Hoje em dia, nós, mesmo o espaço universitário, o espaço académico mudou, tornando um lugar de cada vez maior partilha, não é? Não é por nada que as universidades e as escolas deixaram de ter aquele estrado de madeira no chão, não é? O professor já não é aquele que olha por cima os alunos, não, existe uma reciprocidade e até acho que até existe um trabalho muito mais legítimo, muito mais interativo entre professores e alunos, quase como se estivéssemos a falar de um local de trabalho. Isso é muito importante, ter potenciado aos alunos que sabem aproveitar a oportunidade de ter um bom professor ali à sua frente, cria aqui novas sinapses. Caro amigo Vítor, quer dizer mais alguma coisa? Nós daqui a pouquinho vamos ter que terminar para que as pessoas possam ir jantar, porque às 8h30 temos aulas. Só dizer que foi um gosto, foi um prazer, agradecer-te o convite e cumprimentar todos os presentes que qualquer coisa que necessitem da minha parte exponham. O professor pode depois disponibilizar o contacto, os diapositivos que eu apresentei também posso disponibilizar em PowerPoint. Claro. Por isso, sintam-se à vontade. Foi um gosto e sempre que necessitarem, acharem que posso ser um contributo, contem comigo. Cumprimentar também o Isla por estar aberto para este tipo de iniciativas e realmente promover o diálogo dos temas pertinentes para a nossa atualidade. E um abraço muito grande a todos e em especial para ti, Otto. Muito obrigado. Ora bem, a verdade é essa. É isso, claro que eu convido sempre que os seminários não se esgotem nesta 1h30, 1h45. Todos vocês têm, efetivamente, o meu e-mail, podem continuar a propor perguntas via e-mail, para que depois possa até mesmo transmitir ao professor Vítor, para que nós mantenhamos, então, esta rede, esta conexão, já que a nova tecnologia nos permite isto, aproximar pessoas que estão do outro lado. Por exemplo, temos aqui colegas que estão a assistir de São Paulo, do Brasil, por exemplo. Nós, por exemplo, na primeira sessão tivemos inclusive colegas da Bélgica, e isso é bom, obviamente, mas felizmente que estas coisas não se esgotam neste tempo, por isso vocês em qualquer altura podem continuar então a conectar. Referi também que este mesmo seminário que o professor Vítor então tivemos a oportunidade então de desenvolver, vai ficar então disponível no YouTube, dentro em breve, no YouTube do Isla Gaia, ou seja, basta ir à internet, escrever Isla Gaia, podem novamente então recordar este seminário, porque podem sempre haver coisas que por esta ou cada razão possam ter ficado no ar e que vocês podem sempre explorar um bocadinho mais, até mesmo indo buscar a bibliografia que o professor Vítor teve a oportunidade de falar, digamos assim, algumas figuras, algumas personalidades que o professor Vítor utilizou, digamos assim, expressões. Eu posso disponibilizar. Referi também que estão desde já convidados para a terceira sessão desta segunda edição, que será no dia 15 de abril, que será também com uma figura fundamental, Luís Vandovas, que nos vai falar então sobre a criatividade, a comunicação, o design e a exclusividade na imagem de marca. O Luís Vandovas, que é um tipógrafo, ele desenvolve tipos de letra e tem, efetivamente, ganho prémios internacionais, não é? Em que nos vai mostrar de que forma é que as marcas hoje em dia vivem da sua disseminação, da imagem que tentam trabalhar, da legitimidade e também, por que não dizer também, do desenvolvimento de uma imagem credível, de credibilidade na sociedade, e que nos pode ajudar até a perceber um bocadinho as publicidades que nós vemos na televisão, por exemplo,
e que vemos um pouco por todos os vários meios de massas que nós todos os dias nos invadem, desde o Facebook, YouTube, as televisões, tudo isso. E se calhar será também um exercício interessante nós percebermos como é que a comunicação ligada à publicidade e à imagem de marca, não é? Nos consegue hoje em dia mover a criar dentro de nós até inclusivamente hábitos ou necessidades que às vezes nem precisamos. Não é? Será que se calhar uma reflexão interessante? Está bem? Mais uma vez da minha parte e da parte da turma do terceiro ano de licenciatura de Comunicação e Tecnologia Digital, agradecer ao professor Vitor, agradecer a todos vocês por terem estado presentes, está bom? E desejar novamente a todos vocês então o resto de uma boa semana e, se for o caso, volte uma boa Páscoa. Está bem? Obrigado por tudo. Tá bom? Seguimos juntos, meus amigos. Um forte abraço. Muito Bom fim de semana a todos. Obrigado por tudo, ao professor. Bom fim de semana. Igualmente. Até a próxima. Obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado por todos. Tchau, tchau.